Glória, glória a Deus. Deixa eu arrumar a câmera aqui. Aleluia. Paz do Senhor. Você aí. Amém. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez para ministrar a palavra para você. E o tema de hoje vai ser o quê? Glória a Deus. Fala Qual é o tema hoje? em livro de Gênesis, fala capítulo 43, que fala sobre os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Amém? Meu esposo ele vai estar orando pra gente começar a palavra dessa noite, tá bom? E outra coisinha que eu também queria falar pra vocês antes da gente orar, a gente tá colocando um pouquinho a palavra mais pra noite, porque tá bem corrido pra nós, tá bom? Mas quando dá uma amenizadinha, a gente vai voltar a colocar o horário que a gente colocava, né, amor? Amém? Glória a Deus, irmãos. Você que ainda não se inscreveu aí no nosso canal, se inscreva. Canal Eterna Glória, dedicado à Igreja do Senhor. Se inscreva no nosso canal para que todas as vezes que possamos fazer um vídeo novo, ou uma ministração, uma palavra, ou uma oração, aparecer a notificação, glória a Deus, aí no seu celular. Amém? Eu quero orar, mas antes, glória a Deus, eu quero deixar uma palavra de reflexão para a tua vida. Essa palavra também se refere muito ao que vai ser dito aqui neste exato momento, que diz assim: Amém. Olha só, Mateus 5, versículo 13 a seguir, diz assim a palavra do Senhor: os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Aleluia. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado também pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Aleluia. Os 15, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador da luz de todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifique o vosso Pai que estás no céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Em cima dessa palavra, aleluia, Jesus, eu quero levantar, glória a Deus, um clamor sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Estamos aqui, glória a Deus, através desse canal, para levar, aleluia, Jesus, uma palavra para você, uma palavra de edificação, uma palavra de restauração, trazer também, aleluia, glória a Deus, Amém. uma oração forte para a sua vida. Quantas pessoas neste exato momento estão passando por momentos difíceis, por momentos de aflição, acha que o seu problema, que não há mais solução para a sua vida, para o seu lar? Mas eu venho dizer para você nessa noite, você que está aí ouvindo esta palavra, você é a luz do mundo, você que está vendo, vai ouvir esta palavra que vai ser ministrada nesse exato momento, você, glória a Deus, nós somos, glória a Deus, o sal da terra, porque o sal da terra serve, glória a Deus, para dar sabor, aleluia, Jesus, na comida, no alimento, no nome do nosso Pai Celestial. Amém. Glória Então, em cima desta palavra, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Eu quero levantar agora, glória a Deus, um clamor pela sua casa, pelo seu lar, e dizer que Deus vai entrar, aleluia, com providência nesta causa da tua vida, do teu lar. Porque nós achamos na maioria das vezes que não há mais solução para o problema, até mesmo por uma enfermidade que o inimigo, que o mal lançou sobre a sua vida, até usando pessoas contrárias a você para lançar o mal sobre a sua vida. Nós vamos estar agora levantando, glória a Deus, um clamor forte, para que Deus possa estar restaurando o seu lar, no nome de Jesus. Curve sua cabeça aí, olha você que está do outro lado, curve sua cabeça e vamos falar com Deus. E já já vamos para o pão quente, para a palavra. A esposa não gosta que fala às vezes pão quente, mas é o pão quente que desce do céu, é a palavra de Deus que tem que ser ministrada dentro do teu lar, da tua casa, da tua família. Porque esse povo, glória a Deus, apacentado por essa palavra. Quando o inimigo vier com os pratos de Satanás, quando o inimigo vier lançando a seta sobre a sua vida, ela vai ter, glória a Deus, que ter batido e retirado o nome do Pai Celestial. Então, curve sua cabeça aí e vamos falar com Deus agora. Amém. Vamos levantar o clamor. Curve sua cabeça aí. Soberano Deus, eterno Pai. Amém. Começa orando, aqui, depois eu... Senhor amado, Pai querido, Glória a nessa Deus. noite, diante Toma do essa seu pessoa altar, que está do Pai. lado.
Senhor, sabemos, Senhor amado, que precisamos e necessitamos da Tua palavra. Amém, Jesus. Porque a Sua palavra, ela é o nosso renovo. Glória a Ela é o Deus. nosso vigor, a nossa Amém. fortaleza, o nosso Aleluia. escudo, o nosso broquel, meu Pai. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso, Glória, Jesus. glória, glória a Vai Deus. tomando a direção de Glórias, tudo, meu Pai. glórias, Vai tomando a glória a frente de tudo, Deus. Senhor, Aleluia. sobre as nossas vidas, Senhor. Santo é Sobre o a nossa nome do casa, Senhor. sobre a nossa Receba família, a cura meu em Pai. nome de Jesus. Senhor, vai repreendendo toda a Receba a enfermidade, libertação. Senhor. Pai, vai repreendendo Em nome tudo, de Senhor amado, Jesus. que quer nos paralisar. Espírito imundo E através, que Senhor, está dessa palavra, acorrentando Senhor a amado, vida desta que venhamos pessoa ser que a está luz ouvindo desse esta mundo, oração. Senhor, e o sal Que dessa está aí do terra, outro Pai. lado da Oh, câmera, Senhor, vai espírito blindando a nossa imundo, casa, que Senhor. está Blindando acorrentando nossa a vida desta família, pessoa. Pai. Vai blindando tudo que leva o nosso Sai nome, Senhor. da vida E dele não deixe que nenhum agora. mal nos sucederá. Solta Pai, pra glória a vida do desta Santo pessoa nome. agora. Quebra Solta todo o lar ar, desta pessoa agora, despedaça espírito imundo, toda a lança, que quer Pai, estragar a pra vida dessa nunca família, mais voltar, quer estragar a vida Senhor desse amado. pai, desta Nos mãe. nossos pés, Repreende, te repreendo sobre a agora, rocha, espírito imundo, e eleva que quer os estragar a nossos vida olhos desta para família, longe. deste lar. Me esvazia, Eu te repreendo, Jesus, do meu Pomangila, eu, Zé do Pilinha, eu meu te querer, da minha repreendo agora no vontade. nome de Me Jesus. enche do teu Todo mal Espírito sai Santo. da vida desta Vai família. repreendendo todo desânimo, No nome de repreenda toda Jesus, ansiedade, o poder repreenda criar do toda Espírito depressão, Santo, repreenda toda tudo que depressão, não te todo agrada, engano, tudo toda que obra não vem contrária, do toda Senhor. seta, Vai todos os repreendendo, dados Senhor, toda inflamados do enfermidade maligno. espiritual, Pega, meu sai. Pai. Sai da vida dessa Toda pessoa enfermidade e física, que essa no nome de pessoa Jesus, possa toma frente prosperar dessa palavra, de estar presença pra de glória Deus, do de Espírito Deus, Santo, em no nome de Jesus. No Amém. nome de Jesus, Espírito imundo, pega a tua bagagem aí da vida desta pessoa, sai! No nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra é forte hoje, amém? Forte. Deus Amém. na paz do Senhor Jesus. Gente, não repara que eu tô um pouquinho cansada. Amém. Mas a palavra, ela já começa falando assim, ó. Os irmãos de José descem outra vez ao Egito. Para quem sabe, a passagem de José é uma passagem muito conhecida, né? Sabemos o que aconteceu na vida de José. Ali, Deus, eu falo que não foi um sonho, né? Eu falo que foi uma revelação. Deus, ele já mostrou para José o que José seria lá no futuro e no presente dele. E ali, José, por 17 anos, ele não tinha muito entendimento e discernimento, né? E ali ele acabou falando, né? E olha que ele falou para os de dentro. E da mesma forma somos nós, né? Quando a gente tem um sonho assim ou algo acontecendo e a gente fala para as pessoas de dentro da nossa casa, pessoas de perto, nunca que vai passar na nossa cabeça que a pessoa vai ter inveja, que a pessoa vai querer o nosso mal. Só que infelizmente isso é bíblico, né? Ali José, ele foi contar aquele sonho que ele tinha tido para os irmãos dele. E ali criou uma ira muito grande sobre a vida dos irmãos dele. E depois ele teve o segundo sonho. Amém. E eu creio Glória que foi Deus confirmando o que José iria ser lá na frente através desse sonho, dessa revelação. Amém? E aqui fala sobre isso. Aqui já tinha passado, né, toda aquela humilhação que José passou. E aqui José, ele estava no tempo de cumprimento da promessa. Porque aqui no capítulo 43 de Gênesis, José, ele já era governador. José, ele já era abaixo de Potifar, né? Ali ele mandava e desmandava em tudo. E chegou um momento que a terra dos irmãos e dos pais deles começaram a padecer necessidade. E eu vou entrar aqui nesse versículo primeiro para vocês entenderem. Amém. Amém? Deixa eu só falar uma coisa aqui. Vocês estão vendo esta palavra aqui agora sobre a vida de José? Imagine aí, eu não quero cortando a minha esposa não, mas pra gente comentar aqui, né, pra gente tá inteirando com vocês aí que tá do outro lado. Imagine aí você, no meio dos seus irmãos, da sua parentela, você dizer pra eles que Deus vai te levantar pra você governar eles, diante da vida deles. Você vai ser o administrador do lugar. Imagine aí, você dizer pra eles. Imagine agora essas pessoas se levantando, glória a Deus, sobre a sua vida, se levantando diante da tua vida para querer acabar com a tua vida por conta que você falou um sonho, alguma revelação futura que Deus entregou naquele exato momento, dizendo que Ele ia governar.
Mas o que me chama a atenção desta palavra também, eu já vou entregar, amém? O que me chama a atenção desta palavra aqui é que a promessa de Deus, nós sabemos que a promessa de Deus há um tempo determinado, você que está aí do outro lado, há um tempo determinado para a promessa se cumprir. Não é porque o profeta, glória a Deus, te ungiu ou ungiu você nesse determinado momento, falando que Deus mandou ungir você a uma posição ao qual Deus quer te levantar, que a promessa vai se concretizar no mesmo dia. Devemos, glória a Deus, entender que a promessa tem um determinado tempo para acontecer. Se Deus falou hoje, pode acontecer daqui 10 anos. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, é que nós devemos olhar o exemplo de José. Alguém que não esmoreceu da sua fé e permaneceu firme no Senhor. Amém? Pode continuar. E só para vocês entenderem, a promessa de José, ela foi se cumprir na vida de José depois de 13 anos. 13 anos. Muito tempo, né? Então, tipo assim, José ele foi tirado do meio da parentela dele. José ele foi afastado do pai, da mãe, de todo mundo ali que ele amava. E ele era o filho querido do pai. Sim. Era, como é que fala? Raspa do tacho? A raspa do tacho. Raspa do tacho. Era o que o pai mais gostava. Sim. O pai mais adorava ele, que era o mais novo. Sim. Fez uma túnica linda para ele. E aí, quando Deus faz uma túnica linda para você, meu irmão, comece a se resguardar, viu? Porque o inimigo vai se levantar. E não vai se levantar pessoas longe de você, não. Vai se levantar pessoas perto de você. Pra tentar te frustrar. Para tentar te frustrar e acabar com o teu sonho e acabar com a tua alegria. E o que me chama a atenção nessa passagem, sabe qual que é? José, ele era o filho mais novo, ele era o caçula. Deus, ele pega as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. Porque Deus, ele poderia ter escolhido os outros irmãos de José, que era bem mais velho que ele, que era bem mais maduro que ele. Só que Deus viu algo em José do qual não viu nos irmãos dele. Deus, ele vê algo em você na qual ele não viu no seu irmão mais velho. E aí o que acontece? Por que ele? Porque não ele eu? E não eu, entendeu? Tá Agora entendendo? eu queria, só pra gente ter uma menção de ideia também, quando o profeta Samuel foi ungir Davi a rei, Foi a mesma coisa. foi né? a mesma coisa. Ele era o mais novo, caçula. O pai dele, Jessé, procurou os filhos mais lindos e aquele que era mais forte, que era guerreiro, que batalhava no meio das guerras com Saul. E dizia assim, olha, tem esse aqui serve para ser rei, porque ele estava lado a lado com Saul, na guerra, na batalha. Mas o que eu quero te chamar a atenção para você, Deus não quer saber, aleluia, Jesus, de quem é forte. Deus não quer saber, glória a Deus, de quem é lindo. Deus não quer saber, aleluia, Jesus, nada disso. O que Deus quer saber é que se você tem um coração íntegro, se você tem um coração, aleluia, Jesus, sarado diante da presença dele. Glória a Deus. Porque, glória a Deus, quando Jessé, ele traz, aleluia, Jesus, os filhos mais fortes, que eram guerreiros da batalha, que iam junto com Saul. Samuel dizia assim, Deus falou, Samuel, você está olhando com os olhos carnais, Samuel. Samuel, não é nada disso, Samuel. Aí Deus fala, Samuel, tem mais um, Samuel. Fala para ele, você não é profeta? Então diz para ele, Samuel, diz para o pai dele, pai de Davi, né? Olha, tem mais um, não tem mais um aí não? Olha só que o pai fala com o próprio filho, irmãos. Tem um, mas ele está lá no pasto. O próprio pai despreza. O pai desprezou o filho. Tem um lá, mas ele está no pasto. Está pastoreando, aleluia, Jesus, ovelhas. Tipo, ele não é guerreiro. Ele não é guerreiro. Ele não tem Porte para ser. porte de guerreiro. Entendeu? Não tem porte para ser um soldado de um exército. Então o que chama a atenção nesta palavra é que Deus, aleluia, Jesus não quer olhar se você é forte, Deus não quer saber se você é experiente, aleluia, Jesus, se você é guerreiro, se você, aleluia, glória a Deus, é soldado do exército mais forte do mundo. Deus quer saber, aleluia, Jesus,
se você tem um coração limpo e se você tem, aleluia, Jesus, um coração sarado e lavado pelo Espírito Santo. Porque Davi, o pequeno Davi, um menino de cabelos ruivos, estavam lá no pasto, pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E que me chama a atenção é que o pai não sabia. Eu acho que ele não contava com o pai dele. Acho que não. O que acontecia no campo. Também acho que não. Não é possível, né? Eu acho que o pai, ele não. Acho que ele não. Só para você ver que devemos as coisas que acontecem na nossa vida diante de Deus, devemos guardar para Deus e para nós mesmos. Isso daí que meu marido fala é muito verdade. Porque se o pai dele soubesse, Imagine aí. o pai dele já iria contar a fama dele ali para Samuel. Já pensou se ele chega em casa, pai? Matei um urso. Pai? Matei um leão. Matei um leão. Pai? Os lobos estavam querendo pegar as ovelhas e eu tive que dar um fim nele. O urso queria pegar as ovelhas, pai. Eu tive que dar um fim. Imagine aí, ele chegando. Então, irmãos, o que me chama a atenção é esta palavra: que tem algo que tem que ser guardado. Se acontecer algo entre você e Deus, tem que ser guardado entre você e Deus. E você não deve sair contando, glória a Deus, para todo mundo, porque nem todo mundo quer ver, aleluia, Jesus, a tua alegria. Nem todo mundo quer ver o teu bem. Dessa forma. Porque um jovem que estava no passe, ele diz assim, para terminar, amém? Existe não tem mais um aí não? Só o profeta Samuel, não tem mais um aí não? Ele diz assim, mas tem um, mas está lá no pasto. Ele não é soldado, ele nunca treinou para ser soldado. Ele está lá no pasto, mas o pai não sabia que ele defendia as ovelhas. Que ele defendia, amados irmãos, que ele dizia, amados irmãos, as ovelhas e todo o seu coração. E por isso eu venho dizer para você, aleluia, Jesus, que está ouvindo esta palavra, glória a Deus, que recebeu, aleluia, Jesus, uma promessa que Deus enviou no profeta do Senhor, diante da sua casa, ou até mesmo há muito tempo, passou 5, 6 anos, e a promessa não se cumpriu. Tenha paciência, que a promessa vai se cumprir. Há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas. Pode continuar. E essa passagem aqui, Deus ele deixa bem claro. Ele pega as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Porque essa passagem, ela me leva numa dimensão sobre a bondade de Deus que habitava sobre a vida de José. Já ela vai comentar daqui a pouco o que aconteceu aqui. Pode continuar. Porque a bondade de Deus, se ela não se habitasse sobre a vida de José... A gente vai resumir, amém? Posso falar algo pra vocês? José, ele teria mandado matar todos os irmãos dele. Porque os irmãos dele fizeram as piores coisas na vida deles. Jogaram José dentro de um buraco. Sabe? Venderam José como escravo. José, ele foi parar numa terra da qual ele nunca tinha ido. Ele passou pelas piores humilhações da vida dele. Pelas piores humilhações. O que me chama a atenção é que ele não deixou, irmão, o poder subir para a cabeça dele. Sabe por quê? A minha esposa comentou agora há pouco. Sabe por quê? Ele não deixou o poder subir para a cabeça dele. E tem pessoas que quando Deus libera algo na vida deles, que a promessa se cumpre, que está lá no poder e agora quer pisar nas pessoas, quer pisar no servo. E José fez totalmente diferente, porque ele sendo ali do alto escalão do poder naquele lugar, ele poderia exatamente mandar os soldados matar os próprios irmãos, não é verdade? Ou até mesmo prender eles. Sim. Vejamos que a legalidade de Deus estava sobre a vida de José, que a legalidade do Senhor estava também, aleluia, Jesus, nos pensamentos de José, porque ele naquele exato momento poderia dizer assim, prende eles, não quero saber deles não, entendeu? Ele tinha um amor de Deus dentro do coração dele. Pode continuar. Amém. E essa passagem aqui, ela fala sobre isso, que lá na cidade do pai de José, dos irmãos de José, eles começaram a padecer muita fome, muitas necessidades. E olha para você ver como é algo tão extraordinário, porque para a promessa se cumprir na vida de José, se passaram 13 anos. E Deus, ele sabe a hora certa, o momento certo de trazer à tona as pessoas para ver o que Deus fez na sua vida. Amém. Porque há 13 anos atrás, José teve um sonho, do qual ele iria ser governador. E ali ele contou para aqueles irmãos dele. E é algo tão extraordinário, sabe o que acontece? Porque depois de 13 anos, Deus, ele armou todo o
cenário, porque Deus ele arma um cenário para honrar a nossa Agora vida. ele foi ser governador aonde? No Egito. No Egito. E ele estava onde? Longe de casa. Deus usou, aleluia, Jesus, os irmãos de José, para empurrar ele para o propósito extraordinário de Deus sobre a vida daquele jovem. Deus está falando algo aqui para você. Não vai ser no lugar que você mora que Deus ele vai te honrar. Muitas das vezes Deus ele vai ter que te levar para lugares longes, porque Deus ele levou José para um lugar muito longe. E eu falo assim que antes de José ele ter sido honrado, eu creio que Deus ele teve que preparar José. Eu creio que Deus teve que amadurecer José, porque eu creio assim que José ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E eu creio que ele orava nas madrugadas, eu creio que ele abria jejum, ele abria propósito. E Deus, da mesma forma que Deus ele fala conosco, amém, eu creio que naquele tempo Deus também falava para José. José, espera porque vai chegar o tempo que eu vou te honrar, vai chegar um tempo que os seus irmãos, ele vai ver a promessa sendo cumprida na sua vida, só que você vai ter que ser diferente. Porque quando somos servos do Senhor, aquele que nos humilhou, aquele que nos pisou, a gente não pode pagar na mesma moeda. A gente não pode, a gente temos que mostrar que é diferente. Para aquela pessoa olhar para nós e falar, cara, eu quero conhecer o Deus que ela serve. Eu pisei tanto nela, eu humilhei tanto ela, eu falei tanto não para ela. E agora na hora que eu mais preciso, ela me estendeu as mãos. E foi isso que aconteceu sobre a vida dos irmãos de José. Porque Deus ele permitiu uma fome lá na cidade deles. E o que me chama mais atenção, que o único lugar ali daquele devido momento que tinha alimento era no Egito. E foi quem que fez toda aquela correria para ter alimento? Foi quem? José, com a sabedoria de Deus. Deus tirou José lá da terra dele. Deus tirou José, aleluia, Jesus, glória a Deus, do meio da parentela dele, glória a Deus, para alimentar todo. Ó, irmão, isso aqui é forte, irmãos. E Deus mandou falar aqui pra você. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o vento que você está passando, amém, mas Deus mandou falar pra você que há um tempo de tudo acontecer, de todas as coisas. E eu vou falar algo aqui pra vocês de todo o meu coração. Hoje eu não queria vir aqui ministrar a palavra, eu não queria. E Deus foi falou assim, Jaque, só que eu quero te usar. Eu quero te usar. Qual é a palavra que eu te dei de manhã? Tem pessoas que precisam ouvir essa palavra através da sua vida. E aí quando eu subi, eu ouvi o recado de Deus. E aí Deus falou, se arruma e vai gravar a palavra. E agora eu tô entendendo porque eu estou aqui. Porque eu estou aqui ministrando essa palavra e eu tô sentindo a presença do Espírito Santo. Porque foi algo assim tão sobrenatural, que a bondade de Deus, ela não tem que ser passageira na nossa vida. Mas a bondade de Deus, ela tem que se habitar sobre as nossas vidas. Porque eu creio que se José ele conseguiu perdoar os irmãos dele por todas as catástrofes que eles fizeram na vida de José, porque eu vou falar algo para vocês. José ele teve que passar por um tempo de cura. José ele teve que passar por um tempo de liberar perdão, porque Deus falou para ele. Eu creio que Deus falou para ele, José, você vai ter que perdoar os seus irmãos. José, eu vou ter que te curar. Porque eu imagino José sendo levado como escravo ali, arrastado. E José pensando, meu Deus, e o meu pai? E a minha mãe? O que eles vão falar para eles? E José ali acorrentado, porque José ele não podia fugir, ele não conseguia fugir. Então, imagina a mente de José ali. Muitas das vezes a gente lê a passagem, mas é bom a gente ler e a gente começar a imaginar. Imagina quando José chegou lá no Egito. Sabe? Imagina o quanto que José não chorou. Aleluia. Imagina o quanto que José não orou. E falando, Deus me ajuda. Deus, o que vai ser de mim? E eu creio que Deus falou assim, José, o que eu mostrei pra você? E toda promessa tem o tempo árduo. Toda promessa tem o tempo de dor. Toda promessa você chora. Se alguém chegar e falar assim pra você, ai, a minha promessa se cumpriu, eu não passei por dor, ai, eu não chorei. Mentira, essa pessoa tá mentindo pra você, ela tá sendo hipócrita. Porque toda promessa é dolorosa. Pra você chegar na terra prometida, vai doer. Pelo processo. Vai doer.
Eu paro para analisar assim quando Potifar, ele colocou aquele anel na mão de José. E eu paro para analisar José falando assim: Senhor, chegou o tempo da promessa se cumprir na minha vida. Deixa eu comentar algo aqui. Amém. Vejamos o que acontece. Olha, a minha esposa falou algo muito sério aqui, irmãos. Quem colocou o anel no dedo dele foi quem? Potifar. E quem julgou ele que tinha feito algo com a mulher, foi a mulher de quem? Potifar. Tá entendendo? Aquele que te julga, Aleluia. Deus vai usar para te honrar. Irmãos. Aquele que julga, aquele que se levantou, glória a Deus, contra a tua vida, contra o teu lar, Deus vai usar essa pessoa, aleluia, Jesus, para honrar a sua vida, para honrar, glória a Deus, os seus caminhos, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar algo aqui para vocês, então não vou entrar muito em detalhe. Quando Deus, ele manda um ímpio te abençoar, ele tem que te abençoar. Ele tem que te abençoar. Eu falo assim que eu e meu esposo, a gente passou por algo assim, que Deus mandou um ímpio abençoar a nossa vida. Deus mandou um ímpio abençoar a nossa vida. Então eu posso falar algo pra você? Se Deus manda, eu quero ver quem tem o poder de desobedecer o que Deus mandou. Deus pôs até uma jumenta para falar, imagina o ímpio. Você tá entendendo? Então, Deus manda eu falar pra você. É tempo de honra. Redemanderiais. É tempo de honra na sua vida. Mas Deus, ele quer posicionamento. Porque para toda honra chegar na nossa vida, ela vem através de posicionamento. Ela vem através de posicionamento. Para José ser governador, pode ter certeza que foi muito posicionamento na presença do Senhor. Porque, gente, para analisar, olha só. José, ele era um servo de Deus. José, ele estava numa terra da qual ninguém servia ao mesmo Deus que ele servia. José, ele teve que, como que eu posso explicar? Ele teve que ter hábito de orar, ele teve que ter hábito de jejuar, porque José, ele estava vivendo num lugar onde aquelas pessoas serviam a outros deuses, deuses de estátua. É como se ele estivesse no meio da Babilônia, né? E hoje, você que é cristão, você que é servo do Senhor, eu falo muito assim, né, que o mundo, glória a Deus, hoje representa, aleluia, Jesus, a Babilônia. E nós representamos José, nós representamos Daniel no meio da Babilônia. Nós representamos Davi. E nós estamos aqui, glória a Deus, para vencer, aleluia, Jesus, a Babilônia e de contramão deste mundo, aleluia, diante da presença do Pai Celestial. E essa palavra, ela fala que é tempo de honra. Porque quando Deus, ele trouxe os irmãos de José, ali Deus, ele estava mostrando para José: José, chegou o tempo de eu te honrar. E vai ser na frente daqueles que não acreditarem em você. Vai ser na frente daqueles que zombaram da sua cara. Vai ser na frente que te chamaram de sonhador. Aleluias. Vai ser na frente desses. Doeu, José. Mas quando você olhar para trás, vai valer a pena. E chegou o tempo agora de eu honrar. Porque ali quando os irmãos de José viram José, aleluia, nem eles acreditaram o que Deus tinha feito na vida de José. Deixa eu falar uma coisa aqui. Você que está aí do outro lado. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Talvez, aleluia, Jesus, alguém, glória a Deus. Você que está aí do outro lado ouvindo esta palavra aí, glória a Deus, que vai ouvir esta ministração. Talvez, aleluia, Jesus, alguém, glória a Deus, até mesmo, glória a Deus, na sua igreja. Até mesmo, aleluia, Jesus, dentro da sua casa, aleluia, glória a Deus. Até mesmo, glória a Deus, dentro do teu lar, não te dá valor. Até mesmo dentro da tua igreja, da tua congregação também não te dá valor. Aleluia. E você está como José, sendo vendido, aleluia, Jesus, como escravo. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está ouvindo esta palavra, glória a Deus, nesse exato momento. Aleluia. É que a mesma promessa, aleluia, Jesus, que Deus fez, glória a Deus, para Abraão, a mesma promessa, glória a Deus, que Deus fez para José, esta promessa também tem que se concretizar, aleluia, Jesus, na minha e na tua vida. E eu quero falar algo aqui para vocês. Eu falo assim que todo mundo que hoje vive a honra de Deus passou pelo momento de dor. Glória a Deus. Eu falo assim que às vezes as pessoas olham assim pra minha vida, acham que tudo que eu vivo hoje foi fácil. Só que não. Eu chorei muito. Eu esperei muito no Senhor. Não foi meses,
foi anos. Eu vivo coisas hoje na presença de Deus, de promessa de muitos anos atrás, que está se cumprindo agora na minha vida. E Deus, ele falava assim pra mim: Jaque, espera só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. E aí passava um ano, passava 2, passava 3. E eu achava que nunca iria se cumprir. E eu imagino José ali naquele Egito, e passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4. E José tipo assim, falando: meu Deus, será que essa situação não vai passar? Será que o que o Deus falou pra mim não vai se cumprir? Gente, mas eu tô aqui pra falar pra vocês, com meu coração aberto, que tudo que Deus promete, Na sua vida, Ele cumpre. Ele cumpre. Eu já chorei muito. Eu tive que perder muito pra ganhar. Aleluia. Eu tive que me renunciar muito pra viver hoje o que eu vivo na presença do Senhor. Eu falo assim que só Deus sabe cada dor que eu tive que suportar. Eu falo assim que as pessoas que eu nem imaginava na minha vida, nos momentos mais difíceis, viraram as costas pra mim. E eu falo assim que era só eu e Deus. E tinha hora que eu achava que eu não ia aguentar, que eu não ia suportar. E Deus falava assim pra mim: Jaque, eu tô com você. Jaque, eu tô com você. E eu falava: Senhor, mas tá doendo tanto. E Ele falava assim: só creia, porque um dia a sua vida vai ser um testemunho para muitos que falaram de você, para muitos que zombaram da sua vida. Eles vão ter que ver, e muitos não vão ter acesso a você. E hoje eu falo aqui, chorando para vocês, que valeu a pena, sabe? Valeu muito a pena. Quantas das vezes eu não ia dormir chorando? Quantas das vezes eu levantava e tinha vezes que eu não vou mentir pra vocês não, eu falava: Deus, por que você não me leva? Sabe, eu falava: Senhor, será que eu vim nesse mundo só pra sofrer? O que eu fiz pra passar por isso? E aí Deus vai falando assim: filha, todo escolhido ele sofre, todo escolhido ele passa por dores. E eu vejo a vida de José. José, ele foi o escolhido. E ele passou pelas piores dores. Eu imagino o quanto que José não chorou. Eu imagino o quanto das vezes, porque tem hora que a gente quer desistir, tem hora que a gente quer parar. Só que o escolhido, ele não tem escolha. Amém. Mas uma coisa que eu falo aqui de todo o meu coração pra vocês: persevera, continua, porque no final vai valer a pena. No final vocês vão olhar pra trás e vocês vão falar: Senhor, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por não ter deixado eu parar. Obrigada por eu não ter tirado a minha vida naquele dia, quando eu queria tirar a minha vida porque eu achei que estava tudo acabado. Então, quando vocês olhar para trás, vocês vão ver que valeu muito a pena. Hoje eu falo que eu, Jaqueline, eu vivo o que Deus me prometeu. Glória a Deus. Hoje eu olho para trás e eu vejo cada promessa de Deus cumprida na minha vida. Não sou perfeita, sou falha, sou pecadora. Eu tenho muito ainda que aprender pela frente. Mas eu falo assim que Deus, ele não mente. E pode ter certeza que quando chegou o tempo de honra na vida de José, tanto que na passagem de Gênesis fala que ali o encontro, a bondade de Deus tomou uma conta do coração de José, que ali ele abraçou os irmãos e ele chorava. E ali ele mandou preparar o melhor banquete. E eu quero falar algo aqui pra vocês. Deus, ele vai preparar essa mesa de honra. Só que Deus, ele quer que você faça como José. Deus, ele quer que você olhe para cada pessoa que um dia te pisou, que um dia te humilhou, que um dia virou as costas para você na hora que você mais precisava. Prepara o melhor banquete para ela. Dá o seu melhor para ela. Faça a sua melhor parte. Dê o seu melhor, assim como José fez. Porque pode ter certeza que quando José ele fez isso, a consciência dos irmãos dele falou assim: cara, por que eu fiz isso na vida de José? Ele não merecia. Um homem com um coração tão bom. E se ele não fosse bom, ele não teria feito isso conosco. E o que me chama mais atenção na vida de José, nessa passagem, é
que no final das contas, a cidade lá do pai dos irmãos estava passando por um tempo muito difícil de necessidade. E é algo tão extraordinário que José falou para Potifar: eu vou trazer a minha família para cá. E Potifar, na hora, ele nem cogitou. Ele falou: pega um pedaço de terra e dá para sua família. O que Deus está falando para você aqui através dessa passagem? A família de José estava passando por um tempo muito difícil de não ter nada. E ali Deus mudou a vida deles num piscar de olhos. Porque José, ele se tornou governador. Então ele era muito bem sucedido financeiramente. E ali a bênção de Deus não foi só na vida dele, mas foi na vida dos irmãos dele, que fez mal para eles, e foi na vida do pai dele também. Então posso falar algo para você? Assim como no começo dessa passagem, nós somos a luz desse mundo e o sal dessa terra. Não importa quem fez mal para você, seja a diferença na vida dessas pessoas. E essa passagem, a vida de José, ela nos traz essa lição. Porque José, ele poderia ter mandado matar os irmãos dele. Só que José, ele não fez isso. E se passaram 13 anos, José não deixou a ira, não deixou a mágoa corromper o coração dele. E eu falo por mim. Quando eu olho para essas pessoas que me fizeram tão mal no meu passado, eu não sinto raiva, eu não sinto mágoa. Ao contrário, gente. Eu sinto amor pela alma delas. E eu oro pela vida delas. Para que da mesma forma que Deus teve um encontro comigo, Deus também tenha um encontro com elas. Amém? E meu esposo vai estar orando para finalizar essa palavra. Amém. Amém? Glória a Deus, você que está ouvindo esta palavra, diante da presença do Espírito Santo de Deus. É uma palavra muito forte, glória a Deus. Só quero comentar aqui. Vejamos que aquele sonho que José teve lá atrás, no início, que ele contou para os irmãos, né, que iam se dobrar perante ele. Agora esse sonho acontece, essa visão que ele falou, agora começa a acontecer os irmãos dele. Irmão, é coisa linda. Agora se dobra diante de José e ele vê que agora está sendo um governador levantado pela presença de Deus. E você que está do outro lado, Deus também, aleluia, Jesus quer te levantar, glória a Deus, como governador, glória a Deus, não seja do seu lar, seja de uma empresa, Deus vai, glória a Jesus, te levantar, glória a Deus, como governador, aleluia, Jesus, como aquele que governa com autoridade, glória a Deus, e com sabedoria, este lugar ao qual você está, amém? Curve sua cabeça aí e vamos falar com Deus agora. Vamos levantar um clamor forte diante da presença do Pai Celestial. Sabe por quê? Porque devemos, aleluia, Jesus, fazer, glória a Deus, as nossas petições, glória a Deus, ao nosso Senhor. Quantas pessoas, aleluia, Jesus, não tiveram a oportunidade de respirar neste dia de hoje, ou também não tiveram a oportunidade de deitar na cama e, aleluia, Jesus, e acordar amanhã feliz diante da presença do Espírito Santo? Agora minha esposa vai começar, aleluia, Jesus, curva sua cabeça aí. Vamos levantar, ela vai começar o clamor. Amém? Eu vou terminar o clamor diante do Pai Celestial para que possamos encerrar, aleluia, Jesus, esta transmissão com qualidade da presença de Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Curva estamos sua cabeça aqui, aí. Senhor amado, Pai querido, diante do Senhor altar. Sim, Senhor. Oh Deus maravilhoso, Sim, Senhor. Deus. Nos ensina, Senhor Sim, amado, Pai, que toda a esta tua pessoa que está do bondade, outro lado. Senhor, ela venha se habitar Deus. dentro de nós, Senhor. Senhor, Pai, talvez tira esta de dentro do pessoa nosso vai ficar coração caluniada. toda raiva, toda Deus, mágoa, Senhor, talvez toda esta ira, pessoa, Senhor amado. Jesus, Oh, está Senhor, nos ajuda a sendo, glória liberar Deus, o perdão, caluniada, meu até Pai. mesmo pelas suas Nos famílias, ajuda, Senhor, ou a até mesmo no ajudar, trabalho, Pai. até mesmo na Até congregação, aquele que na se igreja, esta levantaram pessoa contra a está. nossa vida. Se essa Até pessoa, aqueles Pai, que estiver fizeram mal contra as caluniada, nossas Pai, vidas. se Que alguém venhamos se olhar para elas levantou com contra essa amor, pessoa Pai. com mentira, Porque o Senhor se fala alguém na se tua levantou, glória a palavra Deus, com esta que um dos pessoa, primeiros aleluia, mandamentos Jesus, é o não me amor. engano. É amar ao palavra, Senhor teu acima de Espírito todas possa as concretizar coisas, meu na Pai. vida deste Entende servo, que o dessa seu serva, amor, e que tua ele se palavra habite possa ser dentro de retidão na nós, vida meu desta Pai. pessoa Para a glória que está do ouvindo teu esta santo palavra. nome. Alcança Todas as almas, obras feitas alcança corações, nas cascadas, Senhor, nas cachoeiras, através nas dessa encruzilhadas, palavra, todas as obras no nome de contrárias Jesus, feitas, que aleluia, corações Jesus, aquilo sejam que não provém do Senhor, quebrantados que não para a sai glória da de vida Deus. dessas pessoas. E repreenda, Espírito imundo, Pai, você que quer todo destruir, pensamento aleluia, Jesus, a negativo, vida desta todo dardo família, inflamado, quer fazer este homem seja largar esta mulher, repreendido agora quer fazer no este homem nome de largar, aleluia, Jesus, da Blinda família, nossa os filhos, casa, bate e blinda retirar nossa do nome de família, Jesus. blinda Esse tudo espírito que também leva que o está na vida nosso desta nome, mulher, que que
quer largar o esposo para viver uma vida dissolutamente longe da presença do Senhor. Repreendo no nome de Jesus. Todo mal sai, que essa família possa prosperar diante da presença do Espírito Santo, que a tua presença possa prosperar na vida dessa pessoa. Espírito imundo, pega a tua bagagem, sai da vida dessa pessoa para nunca mais voltar. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E eu quero desejar para vocês um Feliz Natal, que Deus abençoe grandemente o Natal de vocês. E não se esqueça que o Natal não é sobre Papai Noel, amém, mas o Natal é sobre o aniversário de Jesus. Aquele que entregou a vida dele para nos salvar de uma vida pecaminosa. Amém? Amém? Fiquem todos na paz e nunca se esqueça que Jesus, ele te ama. Olha, quero falar aqui para você, para a gente terminar, você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, é Eterna Glória, né? Eterna Glória. Eterna Glória está lá no YouTube, vamos compartilhar esse vídeo lá no YouTube, amém, também, essa ministração, esta oração. Se inscreva no nosso canal para que todas as vezes que fizer, possamos fazer um vídeo, uma ministração, uma oração pela sua vida, amém, aparecer, glória a Deus, aí uma notificação aí no seu celular e você vai ser agraciado e abençoado pela palavra de Deus. Amém. A todos vocês, um tchau, tchau, e sábado, glória a Deus, às 20h30 vai ter live, né? Live. Isso, no TikTok, fica ligadinho com a gente aí. Qual o nome do canal? O nome do canal é Divino Magalhães. Divino Magalhães. Vai ser a quarta live lá no nosso canal. Lá no TikTok. Amém. A gente vai estar, glória a Deus, trazendo um tema muito forte sobre a família. Vamos estar orando pela família, porque, irmãos, quando o inimigo tem muita gente nesta área tentando destruir as famílias, esposo largar esposa largar esposa, essa bagunça toda que o inimigo vem fazendo. Então nós estamos todos os sábados às 20h30 levantando o clamor pela vida deste servo e desta serva que o inimigo está agindo, glória a Deus, para que Deus possa abrir a mente desta pessoa e trazer clareza do Espírito Santo para as vidas desses servos, amém? Fica todos com Deus, a paz do Senhor. Amanhã, olha, amanhã vamos trazer aqui um tema, glória a Deus, forte no livro de Samuel. Vamos estar aqui comentando com vocês, tá bom? Fica todos com Deus, a paz do Senhor. Fiquem na paz e Jesus te ama.